Pessoal, alunos e alunos do 6º ano de todo o estado do Paraná, sou eu novamente, professor Paulo Brito, para essa aula. Então, vamos começar a aula 77 do conteúdo de História. E nessa aula a gente vai estudar aí a engenharia romana, né? Como que os romanos organizaram a questão da engenharia, das construções civis, da arquitetura ali de Roma, né? Vamos analisar a contribuição dessa arquitetura romana, dessa engenharia romana para os dias de hoje e identificar elementos da arquitetura romana presentes no dia de hoje, né? Eu olho aquele elemento e falo, nossa, isso me lembra um elemento da arquitetura romana. Antes da gente dar sequência na aula, não se esqueçam de garantir a sua presença. Clica no link número 1, atividade obrigatória, realiza a atividade obrigatória, lembre-se de enviar a atividade obrigatória e ela chega ao teu professor e a sua presença está garantida. Não se esqueçam então, beleza? Então, retomando, o que a gente viu na aula 76? O que a gente trabalhou nessa aula que o professor Paulo fez com vocês? Nós trabalhamos a questão das línguas neolatinas, né, as línguas que surgiram do latim, o português, o francês, o italiano e o espanhol. Nós vimos aí a expansão dessas línguas neolatinas pelo mundo. Então, em um primeiro momento, o latim era falado em Roma. A partir da expansão militar de Roma, o latim foi se misturando com as línguas de outros lugares. Daí a gente tem o nascimento dessa língua neolatina. No caso português, com a expansão portuguesa no século XVI, essa língua neolatina vai chegar aí em 4 continentes, chega aqui no Brasil também, nosso idioma português tão bonito que ele é, né? Então a gente falou na aula 76 também da política do pão e circo, aquela política que o Império Romano utilizava para distrair a população dos problemas econômicos, sociais e políticos, oferecendo espetáculo e alimento para essa população. E daí na aula de hoje, como a gente já adiantou para vocês, vamos trabalhar aí a engenharia romana, né, como ela se apresenta para a gente no mundo de hoje, qual era a finalidade de alguns aspectos dessa engenharia no tempo do Império Romano. Vamos falar aí da construção dos aquedutos, das estradas romanas e dos termas e banhos que existiam lá no Império Romano. Então são esses os conteúdos da aula de hoje. Vem aqui com o professor Paulo, a gente vai ter uma excelente aula juntos, beleza? Você sabe o que é um aqueduto? Já ouviu falar nessa palavra? Né? Ou ela lembra você de alguma... Você cria um desenho de um aqueduto na sua cabeça quando a gente fala sobre aqueduto? Os aquedutos, eles eram canais que serviam para transportar água no Império Romano, né? Então eles recolhiam a água da nascente e poços e levavam essa água até a população romana, principalmente nos grandes centros ali do Império Romano, como por exemplo a própria cidade de Roma. Então esses eram os aquedutos, né? Trago aqui para vocês um aqueduto da cidade de Segóia, na Espanha. Então vejam essa construção, né, chamada de aqueduto, é uma construção ainda do Império Romano, nos dias de hoje, né, um patrimônio da humanidade essas construções, e elas serviam então para captar a água do poço, captar a água da nascente e transportar essa água até as cidades. Prof, Segóia na Espanha. Lembram da expansão do Império Romano? O Império Romano começa na cidade de Roma, vai se expandindo por quase toda a Europa, domina inclusive a Península Ibérica ali por volta do século III, como a gente viu na última aula de História. Então aqui a foto desse aqueduto. Nossa, prof, mas ele é muito grande. Sim, ele é muito grande, ele é muito alto e a gente vai entender por que esses aquedutos têm essas características. Vamos junto, pessoal. Então, inicialmente, esses aquedutos, eles eram tubulações com cerca de 1,20 m de largura por 1,80 m de altura. Então, se a gente olha esse aqueduto, ele tem mais de 1,80 m, né? Ele chegava até 15, 20 metros. No início, eles tinham aí em torno de 1,80 m de altura e era construído no nível do solo. Então, captava a água das nascentes e dos poços para levar então até as cidades, né? Durante a expansão militar romana, os adversários romanos passaram a roubar a água desses aquedutos e passaram também a envenenar a água nesses aquedutos. Então chegava no aqueduto, como ele tinha ali 1,80 m de altura no máximo, eles inclusive colocavam alguns animais mortos no aqueduto, amarravam esses animais ali para que a água fosse contaminada até chegar às cidades. Então,
diante disso, foi pensado que nós vamos ter que construir esses aquedutos cada vez maior. Então, para evitar a prática do roubo e uma prática do envenenamento dessa água, os romanos então foram aumentando a construção desses aquedutos, chegando aí, ó, como a gente vê na foto, a aquedutos de 15, 20 metros de altura no Império Romano, e daí a gente tem esses aquedutos nos dias de hoje para a gente estudar um pouco dessa engenharia, né? Então aqui eu tenho uma foto também de um aqueduto, né, uma reprodução de um aqueduto, um desenho de um aqueduto. Então, a princípio, eles eram mais próximos ao solo, então tinha que ter uma estrutura afincada no solo, e daí eles foram crescendo, foram aumentando esse aqueduto para fazer essa água corrente chegar, essa água potável chegar até as cidades. Nós vamos fazer uma atividade agora, juntos, você vai copiar a questão no teu caderno, vai responder, lembra sempre de compartilhar com os teus colegas de sala, com o teu professor, as suas respostas das nossas atividades, né? Então, o que eram os aquedutos e qual a importância dos aquedutos para o Império Romano? Vou deixar um tempo na tela, a gente volta e faz a correção junto, beleza?
Pessoal, voltamos aqui, né, com a nossa atividade. Então, o que eram os aquedutos e qual a sua importância para o Império Romano? Vamos ver a resposta? Vamos construir essa resposta junto e fazer a correção? Então, os aquedutos eram canais que serviam de transporte de água dos poços, das nascentes até as cidades, né? Com a expansão do Império Romano, essa expansão que vocês estudaram com o professor Roberto, que a gente vem falando aí ao longo das nossas aulas, era necessário garantir o abastecimento de água para toda a população do Império Romano. Então, a gente vai ter essa construção dos aquedutos, garantindo assim o abastecimento de água. Muito tranquilo o nosso exercício, né? Então vamos dar continuidade aqui nas nossas atividades. Vamos pensar um pouquinho na água no tempo presente? Então, o nosso estado do Paraná atravessa hoje a maior crise hídrica da sua história. A gente está com uma estiagem muito grande no Paraná. A falta de chuvas, ela tem provocado o racionamento de água em diversas regiões do estado do Paraná. Algumas ações simples, pessoal, que a gente pode ter no nosso dia a dia, dentro das nossas casas, é muito importante para garantir que a água ela chegue a toda a população, mesmo que de forma racionada e que ela não falte, né, devido à importância da água para todo mundo. Então são ações que a gente pode desligar a torneira enquanto escova os dentes, a gente pode diminuir o tempo no banho, a gente pode reutilizar a água que a gente lava a roupa para lavar o quintal, a gente pode evitar de lavar os carros nesse período de seca e assim a gente contribui para esse período de estiagem, de racionamento que o estado do Paraná ele passa. Trago aqui para vocês uma foto da represa do Passaúna, que é uma das represas que abastecem Curitiba e região metropolitana. Então a gente vê na foto que praticamente a nossa represa secou. Daí a importância do uso racional da água, a importância da gente ter uma ação colaborativa conjunta, a importância da gente não desperdiçar a água. Tudo bem? A água era importante no Império Romano, continua sendo muito importante para o nosso dia a dia. Beleza? Consciente, economizar água e ela não vai faltar para ninguém. Então, agora a gente fala das estradas, né? Tem uma expressão muito bacana que diz que todos os caminhos levam a Roma, todas as estradas levam a Roma. Então, a engenharia romana que construiu os aquedutos também vai construir estradas. A gente sabe que o Império Romano ele se expandiu muito, né? Foi um dos maiores impérios que a gente tem ao longo da história da humanidade. Então, em determinado momento, foi necessário construir estradas que ligassem as diversas regiões do Império Romano à sua capital, Roma, ou às suas cidades principais, né? Então, tem uma outra expressão que diz que Roma, o Império Romano, era o umbigo do mundo na época, né? Porque era a cidade principal do mundo ocidental, de parte do norte da África e da Ásia naquela época. Era a capital de um grande e vasto império. Então a gente utiliza essa expressão que Roma era um umbigo do mundo, né? Então ele ia da Inglaterra, lá do país da rainha, até a Pérsia, né? Atual Irã hoje em dia. Chegou a ter mais de 80 mil quilômetros de estradas, o que é muito, né, gente? Se a gente pensar aí que os romanos viveram antes de Cristo, viveram a época cristã e viveram depois de Cristo. Então a gente está falando aí que há 2000 anos atrás eles conseguiam construir estradas, 80 mil quilômetros de estradas, ligando as principais cidades do Império Romano. Então é uma obra de engenharia muito grande, né? Elas eram chamadas de cursos públicos, mais uma expressão em latim, né? E elas vão constituir, essas estradas se constituem como meios de comunicação, meio de comércio, troca cultural das diversas regiões do Império Romano. E ela também era utilizada para levar as ordens do Império Romano de um lugar para outro. Então as ordens elas saíam da capital do Império, que era Roma, e tinham que fazer essa ordem chegar até Portugal, Espanha, região da Alemanha, e eram utilizadas então essas estradas romanas que foram construídas, né? Aqui tem a tábula Peutingeriana. Então é um mapa, né, um desenho de como se constituía as estradas romanas, né? Então essas linhas em vermelho aqui é um mapa viário do Império Romano, era o GPS da época, né, que era utilizado aí para a gente se guiar no Império Romano. A gente vê aí a grande quantidade de estradas que foram construídas ao redor de Roma e que conectava essas cidades do Império Romano, que estavam mais afastadas, não somente na Itália, mas em outras regiões da Europa, ao Império Romano.
Agora a gente faz essa atividade também bem tranquilo, vai anotar no teu caderno, vai responder a atividade a partir do que a gente discutiu e no retorno a gente faz a correção, né? Descrevam o que eram os cursos públicos e a importância das estradas para a expansão do Império Romano. Vou deixar um tempo na tela, quando a gente volta a gente faz a correção juntos. Vamos lá?
Pessoal, voltamos então para corrigir essa atividade que você copiou no teu caderno, fez a resposta aí, né? Então, descreva o que eram os cursos públicos e a importância das estradas para o Império Romano. Então a gente vem aqui, né? Os cursos públicos, as estradas romanas, elas constituíam mais um meio de comunicação e transporte entre o vasto Império Romano, por onde mensageiros levavam ordens de um lado para o outro. Importante também para a comunicação, importante também para o deslocamento de pessoas e para o comércio entre o Império. Bem tranquilo, né? Anotem, compartilhem com os seus colegas, compartilhem no Classroom a sua resposta. Pessoal, as estradas romanas, né? Elas eram estradas consideradas avançadas para a época, haja visto aí, as suas construções datam mais de 2.000 anos atrás, eram traçadas sempre em linha reta para facilitar o deslocamento, feita de pedras cortadas e polidas. Então, muito nos lembra as estradas de paralelepípedo nos dias de hoje, né? Essas pedras cortadas, polidas e feitas como estradas. Porém, elas não vão resistir às invasões bárbaras ali a partir do século III, quando os povos bárbaros invadem o Império Romano. Quem eram os povos bárbaros? Eram povos que não eram romanos. Então, para dificultar o deslocamento militar, a comunicação, eles passaram então a destruir essas estradas e, posteriormente, com a queda do Império Romano e o início da Idade Média, ali no ano de 476, essas mesmas pedras vão ser utilizadas na construção dos castelos medievais e até mesmo de algumas igrejas da época medieval. Tá bom? Trago aqui para vocês uma foto de uma dessas estradas, a chamada Via Ápia, né, uma das principais estradas romanas do período. Aqui a gente está dentro de um sítio arqueológico, mostrando aí essa estrada. Lembra que o professor explicou para vocês? Muito me lembra uma estrada de paralelepípedo, né? A Via Ápia é uma das principais estradas da Roma Antiga. Ela recebe esse nome em memória do político romano Ápio Cláudio Cego, que iniciou a construção dessa estrada no ano 312 a.C., né? Inicialmente, essa estrada ela ia de Roma até Capua, cerca de 300 quilômetros de extensão, e posteriormente ela foi ampliada para passar por Benevento, Taranto, até Brindisi, cerca ali de 264 a.C., uma extensão que chegava a ter aí cerca de 600 quilômetros de estradas construídas, né? Em latim ela se chamava de Regina Viarum, de estrada, rainha das estradas devido à sua extensão, né? Mais uma expressão latina, né? O nome Regina significa rainha em latim. Regina Viarum, a rainha das estradas. Tudo bem? Então eu trago aqui para vocês um mapa dessa Via Ápia, aqui na cidade de Roma, né? Então aqui é um mapa de parte da Península Itálica. Então ela saía aqui da cidade de Roma, passava por toda essa região do litoral, até chegar em Brindisi, passando por Taranto, aqui nessa região da Itália, para vocês terem uma dimensão da extensão que era a Via Ápia, a rainha das estradas do Império Romano. Agora a gente vai fazer uma atividade, pessoal. Copia no seu caderno e responda. As estradas romanas construídas lá no Império Romano, elas ainda são utilizadas nos dias de hoje? Faça um comentário sobre essa nossa pergunta. Vou deixar um tempo na tela para vocês e a gente volta com a correção. Beleza?
Pessoal, voltamos aqui com a correção da nossa atividade, né? Então, as estradas romanas, elas construídas na época do Império Romano, elas ainda são utilizadas no dia de hoje? O que você comentou sobre isso, né? Elas não são utilizadas nos dias de hoje. As estradas, elas não resistiram às invasões bárbaras a partir do século III, que destruíam as estradas para evitar o deslocamento militar, o deslocamento de mercadoria, o comércio entre as cidades romanas, né? Então, e também o fato das suas pedras, depois do fim do Império Romano, ter sido utilizadas na construção dos castelos medievais na época do feudalismo, um conteúdo que vocês ainda vão estudar, né? O que temos hoje são trechos dessas estradas preservados em sítios arqueológicos, né? Principalmente ali na região da Itália. Uma das vias mais importantes e conhecidas na Itália, conhecida principalmente pelo mundo ocidental cristão, é a Via Crucis ou a Via Sacra. Então, uma das estradas romanas mais conhecidas, a Via Crucis ou a Via Sacra, ela é o caminho que Jesus teria percorrido do pretório, onde ele foi julgado por Pôncio Pilatos, até o Calvário, onde ele foi crucificado. Então, é o caminho que Jesus teria percorrido. Essa estrada é chamada de Via Sacra ou de Via Crucis. Ela tem uma descrição na Bíblia dessa estrada, por isso que ela é uma estrada importante aí para a população cristã do mundo todo, principalmente para a população católica. Então a gente tem aí essa estrada para a gente poder olhar e tem os estudos bíblicos sobre essa estrada também, né? Agora a gente vai falar das casas de banho e dos termas, tá? Hoje em dia a gente tem o hábito de tomar um banho diário, né? E esse hábito do banho diário é um hábito que nós herdamos dos nossos indígenas, né? Que eles tomavam banho de rio. Os portugueses, inclusive, estranharam o hábito de banho diário, né? Porque não se tomava banho diariamente na Europa por questões culturais, por questões sociais que existiam lá na Europa. Quando os portugueses chegaram aqui, acharam muito estranho esse hábito de banho diário, né? E esse banho, ele vai acontecer no Império Romano também. Mas existe uma diferença, né? O banho, hoje em dia, ele acontece na esfera privada. Ele acontece dentro das nossas casas, né? A gente vai lá e toma o nosso banho. Na época do Império Romano, esse banho ele acontecia de forma pública nas casas de banho ou nos termas. E lembre-se na hora do banho de economizar água, diminuir o tempo do banho. O estado do Paraná passa aí pela maior estiagem da nossa história, o racionamento de água, e com pequenas ações de todo mundo a gente garante o abastecimento e que não falte água para ninguém aqui no Paraná. Tudo bem? Então, termas, em latim, significa termae, era o nome usado pelos romanos para designar esses espaços destinados aos banhos públicos. Então a gente tomava banho no Império Romano junto com outras pessoas nesses termas, nessas casas de banho, nessas piscinas, né? Detalhe, a engenharia romana permitia que, em tempos, né, no inverno, a água dos termas ela fosse aquecida antes de chegar nesses termas e nessas casas de banho, né? Então os banhos públicos eles podiam ter diversas finalidades, como a higiene pessoal da população, e a terapia também feita através da água, com propriedades medicinais, né? E havia também a divisão por sexo, né? De manhã, as casas de banho e os termas eram destinados às mulheres, à tarde, as casas de banhos e termas eram destinados aos homens. Então eu trago aqui uma foto, né, uma imagem de um desses termas que existiram. Então aqui nesse espaço é onde as pessoas tomavam os seus banhos públicos, né? E durante esses banhos públicos várias questões podiam ser debatidas, né, entre os políticos, várias questões sociais, vários problemas que o Império enfrentava, ele podia ser debatido aqui nessas casas de banho. Então eles também funcionavam como uma espécie de um encontro onde vários temas do Império Romano pudessem ser debatidos. Aqui eu trago para vocês o termas Caracalla, em Roma. Então também aí, né, o que foi o termas. Então vejam a grandiosidade dessa construção, dessa obra, que chegou para a gente até os dias de hoje, né? E funcionava como spa. Spa, inclusive, pessoal, é uma sigla que em latim significa Sanitas per Aquam, que significa o que é? Saúde através da água, uma expressão spa, lembrando aí da nossa aula dos idiomas, das línguas neolatinas. Então, spa também é uma expressão que descende do latim.
Vamos fazer uma atividade agora, copia e responda no seu caderno. Além de questões de higiene, as piscinas públicas para banho e os termas poderiam representar outras finalidades. Quais finalidades essas piscinas, banhos e termas podiam representar? Façam a correção, vou deixar um tempo para vocês, no retorno a gente faz a correção juntos. Vamos lá? Pessoal, voltamos aqui com a correção, né? Então, além da questão da higiene, quais outras finalidades os termas, piscinas e banhos eles tinham no Império Romano, né? Eram espaços, né, comuns que os eventos políticos de Roma fossem discutidos
Então as pessoas iam para os banhos e aproveitavam o momento do banho para discutir questões políticas, econômicas e sociais, né? Os balneários, essa palavra balneário, né, que nos remete aí aos locais de banho, né? Então, hoje em dia a gente utiliza balneário quando a gente vai à praia, naquela época balneário como um local de banho. Eram frequentados também para a prática de esporte, para fins culturais e para tratamentos de saúde. Inclusive até os escravos podiam se banhar nessas piscinas, termas e casas de banho. Gente, um quiz aqui, depois dessa discussão que nós fizemos, tenho certeza que você responde esse quiz de uma forma bem tranquila, né? Dentre os objetivos dos termas e casas de banho, podemos citar que, deixar um tempo na tela, quando a gente voltar, a gente faz aquela correção juntos. Vamos lá. Pessoal, correção do quiz, né? Dentre os objetivos dos termas e casas de banho, nós podemos citar que
eram espaços de saúde e de higiene, né? Ah, eram espaços dedicados somente aos esportes? Não. Somente homens podiam frequentá-los? A gente viu que um período era destinado aos homens, um período era destinado às mulheres. Era um espaço somente frequentado pela elite? Não, inclusive até os escravos frequentavam essas casas de banho, né? Pessoal, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Vamos fazer um fechamento, né? Nós discutimos sobre a engenharia romana, a importância dos aquedutos na construção romana para levar a água dos poços, das nascentes até as cidades. A gente viu sobre isso, né? Que são construções aí bem altas. A função das estradas romanas, mais de 80 mil quilômetros de estrada ligando diversas cidades de Roma, né, diversas localidades de Roma e do Império Romano, os termas e as casas de banho e também as principais vias romanas, e a gente falou da Via Ápia, né, uma via aí com mais de 600 quilômetros dentro de Roma. Na próxima aula, aula 78, vou estar aqui com vocês novamente, o direito romano, as leis romanas, a aplicação das leis romanas e o direito romano nos dias de hoje, gente. Agradeço a vocês, agradeço essa equipe que está aqui, a minha querida amiga Elisângela, que está fazendo o intérprete de Libras aqui pra gente. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Beijo do professor Paulo.